neste assunto que Deus nos deu sobre vida de prosperidade, e então certamente hoje nós avançaremos mais alguns passos importantes no entendimento à luz da Bíblia do que é efetivamente vivermos uma vida de prosperidade no Senhor. E ontem eu terminei falando para vocês sobre a bênção de Abraão, e falei para vocês que tinham pelo menos 3 exemplos mais importantes que eram passíveis de nós ressaltarmos, e muito importantes para nós ressaltarmos, acerca de momentos na vida de Abraão que Deus disse alguma coisa que abençoava Abraão e os seus descendentes, ou seja, nós, os filhos, pela fé de Abraão, amém? Glória a Deus. Então, como eu falei para você, Deus havia abençoado Abraão de modo como queria que todos os homens fossem abençoados por fé, por causa da fé que Abraão tinha. E as bênçãos de Abraão são nossas. Amém? Glória a Deus. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Abra lá comigo tá aqui, ó. Pega esse quadrinho aqui para mim, ó. Isso. Amém. Deixa eu mostrar um quadro que eu tenho com algumas palavras penduradas aqui na minha parede, com alguns versículos bíblicos, baseado em alguns versículos bíblicos, que são atos declaratórios sobre vida de prosperidade, inclusive. Eu tenho 3 quadros, esse aqui é um deles. E aqui, ó, para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem esse último versículo aqui desse quadro, ó. Eu vou ler para vocês. Tá aqui, ó. O Senhor tem prazer na minha prosperidade, e as bênçãos de Abraão são minhas. Aleluia, glória a Deus. Base, Salmo 35, 27, Gálatas 3, 14. Amém? Salmo 35, 27, deixa eu colocar aqui. Salmo 35, 27 e Gálatas 3, 14. Glória a Deus. Então, vamos começar já abrindo a Bíblia nessa palavra. Salmo 35, 27. Salmos, vamos abrir aqui. 35, 27. Salmos. Opa. Verbos. Salmos. 35, 27. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra com a minha prosperidade, com a prosperidade do seu servo, está dizendo aqui. Aleluia! Então, meus irmãos, mais uma vez eu quero que isso fique incrustado no seu coração e assim impresso na sua mente. Em nome de Jesus, essa palavra: o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Aleluia, amém? Glória a Deus. Uma vida de prosperidade é projeto de Deus. Glória a Deus. É projeto de Deus para os filhos dele. E ele tem prazer que nós sejamos prósperos. Oh, meu Deus. Aleluia. Agora vá lá para Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Gálatas 3, 14. Vamos ler o 13 primeiro para contextualizar. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele própria maldição em nosso lugar, porque está escrito, nós lemos esse versículo ontem, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14 agora: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, ou seja, o Espírito Santo. Então, veja aqui, aquilo que o Adão tinha perdido lá no Éden, as bênçãos que o Senhor trouxe sobre Abraão, geracionalmente foram reestabelecidas para as nossas vidas em Cristo Jesus. É o que está escrito aqui, o que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Cristo Jesus. Nós, amém? Aqueles que éramos gentios e agora estamos em Cristo Jesus. Aleluia. A fim de que recebêssemos elas pela fé.
Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, meu irmão, tome posse, minha irmã, das bênçãos que o Senhor estabeleceu sobre Abraão. E você vai entender, eu vou te dar 3 momentos especiais. Tem mais, mas eu vou te dar 3 especiais que o Senhor falou sobre as bênçãos que estava ordenando sobre Abraão, para que você entenda o que você tem direito por herança em Cristo Jesus. E conforme eu for falando isso para você, você vai tomando posse, vai se apropriando, vai crendo, certo? E vai declarando: essas bênçãos são minhas, eu recebo. Essas bênçãos são minhas, eu recebo, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, meus amados que estão entrando agora. Oh, glória a Deus! Aleluia! Pai seja convosco, homens e mulheres valentes. Sejam bem-vindos para mais essa live, a hora H, a palavra certa na hora certa. Essa palavra chegou na hora certa para a sua vida e ela tem poder para transformar, para libertar, para curar, para acrescentar, para corrigir, para direcionar, para instruir, enfim, para fazer aquilo que apraz ao Senhor e que Ele está lançando sobre a sua vida nessa noite. Amém? Então, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra, conforme o Espírito for me inspirando aqui para trazer essas palavras para você. Você vai se alinhando aí. Não assista essa live de qualquer jeito. Catinha, Pai seja contigo, filha amada. Deus abençoe, querida. Aleluia. Fabi, beijo. Saudade de você, minha filha amada também. Glória a Deus. Aleluia. Patrícia, lá do Rio, minha filha amada também. Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos. Meu irmão Paulo também, glória a Deus, seja bem-vindo, meu amado. Pai seja contigo, sejam todos muito bem-vindos. Me ajudem já, divulgue essa live agora, em nome de Jesus. Pegue esse aviãozinho que tem aqui no canto direito inferior da sua tela e divulgue para a sua lista de seguidores. Copie o link dessa live, mande para a sua lista de contatos do WhatsApp e seja instrumento de Deus para que nós possamos divulgar mais e mais a palavra do Senhor e levar essa palavra de esperança, de renovo, esse equipamento, essa preciosa semente para mais e mais pessoas, amém? Beijo, Fabi, saudade de você, querido, querida, venha me ver, tô com saudade, não me abandona não, hein, tô com saudade de você, amo você, viu, sua família, amo sua vida, viu, querida, beijo no seu coração. Então vamos lá, vamos falar de pelo menos 3 momentos na vida de Abraão, nas quais Deus disse alguma coisa muito específica, que dizia respeito à bênção que ele estava estabelecendo para Abraão e para os seus descendentes, para as gerações vindouras, que tem a ver conosco, amém? Então o Senhor está falando isso conosco, e conforme eu for citando isso para você, como eu te disse, você vai tomando posse aí onde você está, em nome de Jesus, amém? Primeira coisa que o Senhor falou para ele, lá, acompanha comigo a leitura bíblica em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Diz assim o Senhor para Abraão: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias nessa terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! A condição para que Abraão e a sua descendência fossem abençoados era que ele cresce na palavra de Deus, obedecendo ao seu chamado de sair da sua terra. Então, Deus prometeu como recompensa para ele: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo referiu-se a essa promessa lá em Gálatas, no mesmo capítulo 3 que a gente leu agora, só que no versículo 8 e 9, dizendo que ela era um prenúncio do Evangelho de Gálatas. Então vamos lá ver, Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor aqui. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, versículo 6, vou ler o versículo 6 para vocês, olha aqui.
é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Aleluia! Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tem alguém que teve fé aí? Que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pela fé? Tem alguém aí? Então, tá falando com você essa palavra, meu irmão, minha irmã. Fala assim comigo, tá falando comigo. Aleluia! Tá falando comigo, é comigo que essa palavra tá falando nessa noite. Aleluia! É com você, meu irmão, é com você, minha irmã. Ora, está escrito aqui, sabeis, pois, versículo 7, Gálatas 3, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão e falou, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Meu Deus, olha só o que a palavra do Senhor está nos garantindo, meus irmãos. Essas promessas e aquilo que Abraão viveu naquele tempo foi transferido para gerações vindouras, que é a geração da fé. Os gentios que pela fé creram em Cristo Jesus. Então, pela fé, quando cremos em Cristo Jesus, todas essas promessas fizeram transposição para as nossas vidas também. Nós recebemos todas essas promessas que estavam sobre Abraão para nós também pela fé. Aleluia! Olha aqui, de modo que os da fé são abençoados com Abraão, com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Mas aqueles que pela fé creram em Cristo Jesus, receberam as bênçãos de Abraão. Então o Senhor falou para você, lá, está falando para você nessa noite, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Meu Deus, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha quantas promessas o Senhor depositou sobre as nossas vidas e que nos estão disponíveis e depositadas sobre nós pela fé. Você é uma família, você faz parte de uma família, a sua família é uma família bendita nessa terra. Aleluia! Todos quanto te abençoam são abençoados também. O Senhor está dizendo para você nessa noite que Ele está engrandecendo o seu nome. Ele te dará um nome de boa fama, um nome grande entre os grandes dessa terra. Aleluia! De ti Ele vai fazer uma grande nação e vai te abençoar, porque você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Todas as bênçãos de Abraão já estão depositadas sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia, aleluia. Então, veja aqui algumas outras coisas também. Olha que interessante. Quando o Senhor declara na Bíblia que Abraão foi abençoado em tudo, inclusive na área financeira. Por quê? Olha o que ele disse. Deixa eu só, antes de entrar nisso, deixa eu falar uma outra coisa para você. Outras promessas de Deus. Depois você leia aí, anote e leia Gênesis 17 na íntegra. Depois leia Gênesis capítulo 17. Amém? Depois você leia na íntegra. Eu vou avançar aqui para nós podemos entrar em outros assuntos que eu quero entrar hoje com você também. Deus prometeu algumas coisas para Abraão que estão lá no capítulo 17 de Gênesis. E entre elas, quando ele anunciou que Abraão teria um filho em sua velhice, e Abraão creu. Abraão creu quando o Senhor falou, mesmo quando Abraão já estava avançado de idade, estéril, já não tinha mais condições de procriar, Abraão creu quando Deus falou. Então Deus prometeu para ele que ele ia ser pai de numerosas nações, e ele falou para Abraão que estabeleceria uma aliança perpétua entre ele e a sua descendência. Aleluia! Então esta promessa que Deus fez para Abraão
está validada para nós em Cristo Jesus. A aliança perpétua de Deus, que nos garante toda sorte de bênçãos com as quais ele abençoou Abraão lá atrás. Ele falou assim: dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra em possessão perpétua. Meu Deus do céu, aleluia! Se você não sair aqui dessa live hoje entendendo o que você tem de posse, de propriedade nas tuas mãos, meu irmão e minha irmã, hoje é divisor de águas na tua vida, hoje é divisor de águas para nossas vidas. O Senhor está falando: dar-te-ei a tua descendência de Abraão, somos nós, amém? Você já entendeu isso, certo? A terra das tuas peregrinações, em possessão perpétua, aonde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor te dá por possessão perpétua, e a aliança dele é perpétua contigo, aleluia. Serei o seu Deus, oh glória a Deus, e estabelecerei com os seus filhos também uma aliança perpétua, glória a Deus. Olha só o que Paulo falou lá para Romanos, depois lá no Novo Testamento. Paulo falou para Romanos no capítulo 8, do versículo 18 em diante. Ele falou assim: Abraão, esperando contra toda a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, olha isso, que lição maravilhosa. Pela fé ele se fortaleceu. Tem pessoas aqui que estão procurando respostas, que estão se sentindo fracas na sua caminhada, e o Senhor está dizendo hoje para você: essa é a resposta para você se fortalecer, é pela fé. Está escrito aqui: pela fé se fortaleceu. Ou seja, Abraão, sendo já de 100 anos, tendo seu corpo amortecido, ou seja, ele não tinha mais condição de procriar, ok? Sara, sua esposa, já era avançada de idade, também já era estéril, não tinha mais condições de procriar, ok? Ele disse assim, que pela fé, sem enfraquecer nessa fé, embora ele levasse em conta tudo isso, ou seja, a fé não ignora os fatos, ele sabia desses fatos, ele estava consciente desses fatos, mas pela fé, ele se posicionou e não duvidou por incredulidade da promessa que Deus estava fazendo para ele naquele dia. Aleluia, meu irmão. Então, você tem promessa de Deus? Então, renove as suas forças pela fé. Renove as suas forças pela fé nessa noite. É pela fé, meus irmãos. Essa fé vai te trazer o renovo, porque ela vai te trazer a memória, aquilo que pode te trazer a esperança, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele prometeu sobre a sua vida, ele cumprirá, porque as promessas que o Senhor fez para a sua vida, elas não tornam atrás, elas não são revogadas, e as promessas do Senhor não têm prazo de validade, meus irmãos. As promessas do Senhor continuam valendo sobre a sua vida, desde lá de Abraão, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que muda de opinião ou muda a sua palavra de acordo com as circunstâncias. Não, não, não. Uma vez que Deus falou, ele cumpre, e ele não torna atrás nas promessas que fez para as nossas vidas. Então, meu irmão, pela fé, minha irmã, renove as suas forças nessa noite, trazendo à sua memória as promessas que o Senhor tem falado a seu respeito, meu irmão. Traga a sua memória, verbalize essas promessas, fale para as circunstâncias. Abraão estava aqui com o corpo amortecido, com Sara também já avançada de idade com o corpo amortecido, ou seja, ele não estava ignorando o fato da circunstância, mas ele não teve por incredulidade e usando a sua fé, teve convicção de que aquilo que Deus falou para ele iria se cumprir. Aleluia! Então o que ele fez? Pela fé ele se fortaleceu e em seguida está dizendo que ele
deu glória a Deus. Oh, aleluia! Esse é o momento de você dar glória a Deus aí onde você está, meu irmão e minha irmã. Pode sair pipocando aí, levantando do seu lugar e dando glória a Deus e aleluia. Porque foi assim que Abraão se fortaleceu e avançou em fé até que ele visse a promessa se cumprir. Aleluia! A promessa não se cumpriu? Pode ficar tranquila, minha irmã, meu irmão, porque ela vai se cumprir a seu tempo. Já está chegando, chegou o tempo do Senhor cumprir as promessas dele de maneira efetiva em nossas vidas. Não é mais tempo de nós ficarmos só ouvindo falar e na expectativa delas se cumprirem. Essas promessas são para o agora, porque chegou o tempo, nós estamos andando embaixo da nuvem da glória, que está trazendo as antecipações das promessas do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Então, pela fé, creia nessa palavra, porque ela é uma palavra profética para você nessa noite. Está escrito: creia no Senhor seu Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperarei os vossos caminhos. Eu estou como uma boca profética aqui nessa noite para profetizar sobre a sua vida, que essas promessas que o Senhor fez sobre a sua vida, que estavam em processo de cumprimento, começam a se antecipar e se cumprir na sua vida a partir de hoje. Se você, pela fé, resolver crer e não ser incrédulo naquilo que o Senhor prometeu para você e não duvidar em seu coração, você pode começar a dar glória a Deus aí, porque está chegando, está começando a se cumprir a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, oh glória a Deus, glória, estou com vontade de sair voando aqui, meus irmãos, aleluia. Eu creio nessa palavra, eu tomo posse, Senhor, eu creio no cumprimento e nas antecipações dessas promessas para a minha vida. Eu recebo essa palavra profética sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre a minha missão de vida, sobre o meu ministério, sobre a sua igreja nessa terra. Em nome de Jesus eu tomo posse, eu me aproprio, eu creio e recebo em nome de Jesus. Glória a Deus, e dou glória a Deus e fortaleço minha fé nessa noite. Aleluia! Glória! Aleluia! Olha o que mais, meus irmãos. O Senhor falou: eu te abençoarei, multiplicarei a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Meus irmãos, o Senhor está esticando essas bênçãos não só para você, mas para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os filhos dos seus filhos, até, a Bíblia diz, visitando até a terceira e quarta geração. Meu Deus do céu, você tem responsabilidade para que essas bênçãos se estendam sobre as gerações futuras. É você que tem que crer, assim como Abraão. Essa palavra você que está escutando, então é você que tem que tomar posse dela, você que tem que crer, você que tem que se posicionar nela, para que as gerações futuras, abaixo de você, os seus descendentes, também desfrutem dela, porque é a promessa do Senhor. Eu multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Aleluia! Nela serão benditas todas as nações da terra, aleluia. E lá no Novo Testamento, há uma declaração acerca dessa ocasião, isso está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e 19, também dizendo assim, fazendo essa referência de Abraão lá, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recordou. Aleluia! Meus irmãos, Abraão creu em Deus e estava disposto até a sacrificar Isaque, pois cria que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, se preciso fosse. A Bíblia diz que foi essa fé que Deus considerou e deixou escrito também por nossa causa, aliás, lá em Romanos 4, 22 a 24. Pelo que, Romanos 4, 22 a 24, diz assim, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa,
posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós, aqueles que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Amém? Está mais do que claro. Amém? Pela palavra, eu estou te dando o fundamento pela palavra de Deus. Não são palavras persuasivas inventadas de homem. Está escrito, meu irmão e minha irmã. Está escrito. Então, se está escrito, fala assim: se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu creio. Aleluia, porque esta palavra é para mim, é para você nessa noite. Aleluia. Aleluia. A Bíblia declara que Abraão foi abençoado em tudo. Gênesis 24:1 diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia lhe abençoado. Oh, meu irmão. Oh, glória a Deus. Qual é a bênção que você está precisando? Qual é a área da sua vida que você está precisando desfrutar e viver e acessar essa bênção? Em tudo você já está abençoado. Em tudo você já está abençoada. A questão é se você está crendo pela fé que você tem essa bênção sobre você e que você, como filho e como herdeiro, tem acesso para viver e para manifestar essa bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, ou se você tem sido incrédulo, tem sido incrédula e tem duvidado que essas bênçãos são suas. Aleluia! Aleluia! Inclusive na área financeira. Porque olha o que está escrito lá em Gênesis 13:2. Diz assim a palavra do Senhor: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Amém? Então também está fazendo referência não só às áreas da sua vida, mas como também a financeira e econômica especificamente. Está registrado que Abraão era um homem muito rico. Tinha muitas posses, muito gado, muito ouro e muita prata. Aleluia. Então, meus irmãos, nós temos que entender o que o Senhor também disse, além disso, lá em Gênesis 24:35, diz assim: o Senhor tem abençoado muito o meu senhor, Abraão, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. Ele era grande, ele foi um homem grande entre os grandes, ele foi o maior, financeira e economicamente, à sua época. Amém? E isso está aqui determinado para nós, meus irmãos. Logo, nós temos que entender que aquilo que Deus havia prometido a Abraão, ele o fez pensando em nos alcançar também. Pois, pelo mesmo meio que Abraão foi abençoado, a fé, todo descendente também seria abençoado pela fé. Então essa é a chave, meu irmão e minha irmã, é pela fé. Você tem que crer, mas você tem que ter uma fé alinhada, uma fé convicta, uma fé que não se move pelas circunstâncias, pelos relatórios, pelos diagnósticos. Uma fé que não se move e que não sai do seu lugar de acordo com as circunstâncias que mudam. É uma fé plena, como falou a palavra aqui de Abraão, a plena convicção. Ele não saiu do seu lugar, a despeito de ele saber que ele era velho, que seu corpo estava amortecido, que Sara já era velha também, que não tinha jeito, naturalmente dizendo, de rolar fazer um filho. Ele sabia disso e a Bíblia deixa escrito. E claro que Abraão não ignorou isso. Muito pelo contrário. Ele sabia disso. Mas ele se posicionou em fé. E não ousou duvidar daquilo que Deus tinha prometido para ele. Então, essa é a resposta para você nessa noite. É pela fé, meu irmão. É pela fé, minha irmã. É pela fé. Olha o que está escrito lá em Romanos 9:8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas também devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ou seja, não é a descendência carnal, é a descendência espiritual, os mesmos filhos da fé, aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, pela mesma fé, pela mesma fé. E Romanos 4:24 diz assim: mas também, por nossa causa,
posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, as bênçãos que o Senhor fez para Abraão, as promessas que o Senhor fez para Abraão, estão imputadas, a Bíblia está dizendo, para nós. Aleluia! Os filhos da fé. Glória a Deus. Mas aqui está a chave dessa noite, da palavra dessa noite. É pela fé. E a fé, ela tem que ser operosa. E se você nunca me escutou ensinar isso, então nessa noite, em nome de Jesus, escute e aprenda o que é uma fé operosa. E se você já escutou, tome essa palavra como segurança para você e renove e relembre novamente uma fé operosa, como ela deve se portar e se comportar. Como é nós andarmos em fé. Porque a Bíblia diz que o justo andará pela sua fé. Esse é o estilo de vida que Deus estabeleceu para os filhos dele nessa terra. Desde Abraão, pela fé. É pela fé. O meu justo andará pela sua fé. Ou seja, você vai andar pela sua fé, eu vou andar pela minha fé. É pela fé. Escreve aqui para mim, é pela fé. Oh, glória a Deus. Escreve aqui, é pela fé. Glória a Deus, glória a Deus. Diga aqui, é pela fé. Aleluia, aleluia. É pela fé. E está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. É pela fé. Mas a fé, ela tem que ser operosa. E o que é uma fé operosa? Vou repetir para você. Não é a fé que ignora os fatos, e desculpa o termo mais chulo, mete o louco em função das situações que se apresentam diante de você. Não, não, não. A fé é a seguinte, Abraão estava lá, ele sabia que ele era avançado de idade, que seu corpo estava amortecido, ou seja, ele não tinha mais na sua questão sexual como reproduzir. Ele não tinha mais como reproduzir. É isso que a Bíblia estava falando. Ele já tinha 100 anos de idade. Ele não tinha mais como reproduzir. Ele nem tinha mais como se deitar com Sara. E Sara também já era avançada de idade. Mas ele não ignorou isso. Amém? Então, quando vier um relatório ao contrário, quando vier uma situação contrária, quando vier um diagnóstico contrário, a fé ela não vai ignorar isso. Falar, não, pelo amor, porque tem crente místico, meus irmãos. Tem crente que é só o sangue de Jesus. Tem um monte de crente que é místico. Não, nem fala o nome da doença, porque não, a doença... Não, meu irmão. Qual que é o nome da doença que está sobrevindo em tua vida? Deixa eu te contar, está escrito lá em Efésios 1, a partir do versículo 16, que o Senhor Jesus teve o seu nome exaltado acima de todo principado, potestade, poder, autoridade, domínio, e de todo e qualquer outro nome, não somente nesse século, mas no vindouro também. O nome de Jesus está acima de qualquer nome. Então você não precisa ficar com o nome de falar. Outro dia um crente chegou para mim, não, sabe que é aquela doença, pastor? Sabe, é aquela doença, eu nem vou falar o nome para não atrair. Misericórdia, irmão. Que história é essa? Crente místico. Tem medo de falar o nome. Não, meu irmão, você é embaixador, você é representante do nome que está acima do nome de qualquer doença. Então para com essas bobagens. Não, eu não vou falar que eu estou com câncer, porque não, senão vai atrair o câncer ruim. Não, meu irmão, a fé não é ignorante. Para com essas bobagens. Para com essas bobagens. O nome de Jesus está acima do nome de qualquer outra doença. Todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra, e o nome dele fora exaltado acima de qualquer outro nome que se possa referir, não somente neste tempo, mas nos tempos que hão de vir também. Então, aprenda a se posicionar. A fé, ela não ignora os fatos. Abraão não ignorou a circunstância que ele estava vivendo, mas ele fez uma coisa, ele se posicionou. Ele firmemente ousou crer. Está escrito, eu vou pegar aqui de novo o versículo para nós ressaltarmos aqui. Cadê Gênesis? Deixa eu pegar aqui, Gênesis.
Escapou aqui agora, peraí. Abraão já era avançado de idade, deixa eu pegar aqui, acho que é Gênesis 13, né? Se não me engano. É isso? Tá. 3, 24? Gênesis 24:1. 24:1. Gênesis 24:1. Não, aqui ele já tinha avançado, já tinha abençoado e tudo, né? Mas aquela palavra que o Senhor fala, me ajude aí. Se alguém achar aí, me escreve aqui. Quero achar essa palavra aqui. Jesus, me ajuda aqui. Tá. Farei a ti uma grande nação, engrandecerei teu nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, tá. Abraão já, Abraão, porque numerosas nações, a descendência do decurso, estabelecerei a minha aliança, dar-te uma descendência, blá. Meu Deus, eu li agora essa palavra, cadê Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Ninguém achou aí também? Bom, vamos avançar, daqui a pouco eu acho. Ele não duvidou. Aquela palavra que acho que é Gênesis 13, se não me engano. Que fala que ele não ousou. 13:2, a Lu falou aqui, ó. Vamos ver se é 13:2. Gênesis 13:2. Gênesis 13:2. Aleluia! Dá glória a Deus aí, porque depois que ele creu, ele ousou crer, ele renovou as suas forças e fez o quê? Deu glória a Deus. Lembra? Esse versículo aí, que ele renovou as forças. 13:14. O Renato falou aqui, ó. Verdade. É 13:14 que linka lá com Paulo falando aos romanos. Isso mesmo. Glória a Deus. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, gente já de 100 anos de idade e de idade avançada, é isso mesmo. Estou procurando em Gênesis, mas é a referência lá em Romanos. Obrigado, Renato. Glória a Deus pela sua vida. Tá ligado? Homem. Romanos. Tá aqui, ó. 4:19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, idade avançada, no versículo 20, certo? Romanos, deixa eu pegar a versão aqui, bonitinha, vai. Romanos 4:20. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Fé, certeza, convicção das coisas que a gente não vê, mas crê. Amém? Convicção. Não é será, quem sabe, não é será hoje e quem sabe amanhã. Porque na hora que você recebe a palavra, glória a Deus, aleluia, você recebe, tá fervoroso, não sei o quê. E amanhã, a hora que você se deparar com a situação, como é que você vai se portar diante dela? Ele permaneceu firme, estando plenamente
convicto de que aquele que prometera era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso, isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia! Então o Senhor cumpriu a palavra porque ele se manteve firme na convicção, perseverança naquilo que você crê. Porque você tem anulado a sua fé com a sua própria boca. Hoje você crê, amanhã você fala, será? Hoje você crê, amanhã você fala, acho que não é bem assim. Como a própria Sara, incrédula. Porque a Sara foi incrédula. Tanto é que depois pediu para Abraão se deitar. Achou que precisava dar um jeitinho, dar uma ajuda para Deus e quis ensinar a Deus a ser Deus. Mas Abraão se manteve firme, crendo. Então, meus irmãos, é pela fé. A fé operosa, ela não ignora os fatos. Mas ela trabalha confrontando os fatos. Confrontando os fatos. Olha aqui, a Lu mandou aqui. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus nessa outra versão. Deixa eu pegar uma outra versão aqui para vocês, quer ver? Vou pegar na versão aqui a mensagem. Romanos 4, né? Oh, aleluia! Olha aqui o que na versão a mensagem diz. Abraão não ficou pensando na sua incapacidade, dizendo, sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ele ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Ele não foi reticente sobre a promessa de Deus, com questionamentos. Em vez disso, ele mergulhou na promessa e se fortaleceu. Oh, meu Deus do céu. Ele mergulhou na promessa e se fortaleceu. E ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria aquilo que ele tinha dito. Olha que tremenda essa tradução, meus irmãos. Essa versão. Ele ficou à disposição de Deus. Ou seja, Senhor, qual que é os próximos passos? Se o Senhor falou, eu creio. Se está escrito, eu creio. Se o Senhor falou, o Senhor vai prometer. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir, porque as tuas promessas não voltam atrás. Então, qual que é o próximo passo, Senhor? O que eu tenho que fazer com essa situação? O que eu tenho que fazer com esse relatório? O que eu tenho que fazer com esse diagnóstico? O que nós vamos fazer agora, Senhor? Qual que é a posição que eu tenho que adotar? Ele mergulhou. Ele mergulhou, está dizendo aqui, olha que ele mergulhou na promessa e se fortaleceu. Sabe por que você está esmorecendo? Sabe por que você está se enfraquecendo? Porque você está duvidando da promessa. E ao invés de você usar a tua fé para trazer à existência as coisas que ainda não são como se já fossem, porque a fé tem poder para trazer a existência. Procura para mim aí, dá esse versículo. A fé tem o poder para trazer à existência as coisas que ainda não são como se já fossem. É pela fé, meu irmão. Então, pela fé, você pode trazer à existência essas promessas que não se cumpriram ainda, como se já tivessem cumprida, crendo, tendo plena convicção. E como é que você faz isso? Para nós encerrarmos, porque o tempo já foi. Tendo uma fé operosa. A Bíblia diz que... E como é uma fé operosa, pastor? Eu vou te ensinar. Se você ainda não me ouviu te ensinando isso, agora é a hora de você aprender. Se você já ouviu, como eu disse, agora é a hora de você relembrar e se fortalecer e se posicionar nessa fé operosa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Você está ouvindo que as promessas que Deus fez para Abraão são suas. Que você, como descendência de Abraão, pela fé aqui nessa terra, tem direito adquirido de ser próspero, de ser rico, de ser abençoado, de ter um nome grande, de tomar por possessão onde você colocar as palavras no teu pé, de que todos aqueles que te abençoarem serão abençoados também, além de que você terá a sua descendência multiplicada, que o Senhor tem uma aliança perpétua com você e com a tua descendência, aleluia, que você é bendito nessa terra e perante todas as nações dessa terra, aleluia, você está escutando a palavra de Deus, essa palavra é espírito e vida,
e isso está gerando fé para você, porque ela está vindo pelos teus ouvidos. Mas aqui é apenas a porta de entrada. Ela vem por aqui, mas depois ela tem que continuar operando, porque ela não pode vir por aqui e depois se esvair. E esse é o problema de muitos. Escutam e num primeiro momento tomam posse daquilo e depois vem a circunstância. Ah, mas será que é assim? Abraão não duvidou, ele não foi reticente com a promessa de Deus, mesmo tendo toda aquela situação contrária ao que Deus falou. Aleluia! Então primeiro você ouve, depois você capta isso aqui, entende o que Deus está falando com você, absorve isso aqui no seu raciocínio, na sua mente, processa isso aqui na sua mente. O Senhor está falando que você já é abençoado, que Ele vai multiplicar a tua descendência, que em todas as nações você será bendito, que você é abençoado e muito rico, porque você tem posses e tudo aquilo que você colocar suas mãos e seus pés você vai possuir e Deus te dará por herança. Ele tem uma aliança perpétua com você. Você está escutando isso, então você está entendendo isso. Vai renovando o processo da sua mente. Ah, mas eu estou em escassez agora. Não, mas o Senhor prometeu. Então se Ele prometeu, essa escassez ela é temporária e ela não pode resistir à promessa do Senhor. Então essa não é a situação que me define. O que me define é o que Deus prometeu. Eu sou aquilo que Deus falou que eu sou. Eu tenho aquilo que Deus falou que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que Deus falou que eu posso fazer. Não é a circunstância que me define. O que me define é quem eu sou, posso e tenho em Deus. E você vai fazendo o quê? Renovando a sua mente, tirando esses pensamentos e essas verdades circunstanciais que estão se estabelecendo sobre a sua vida e vai renovando a sua mente com a promessa e com a palavra. Então você vai entendendo isso, vai absorvendo e vai trazendo isso para o campo racional. Aleluia! E depois disso você vai fazer o quê? Você vai guardar esta verdade no seu coração. Aleluia! Aí você vai trazer essa mensagem que você ouviu, que você entendeu, que renovou os seus pensamentos e vai guardar no seu coração. Porque a hora que a circunstância vier, ou a hora que as adversidades se apresentarem diante de você, você vai fazer o quê? Vai trazer à memória aquilo que te traz a esperança. E aonde está guardada a memória? No HD do seu coração. Você vai guardar no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Falta de fé é pecado, meu irmão, sabia? Porque, na verdade, falta de fé na promessa de Deus não é falta de fé, é fé no Deus errado. Aleluia! Oh, glória! Pega essa daí. Se você não está acreditando naquilo que Deus falou para você, você está acreditando no quê? Você está acreditando na doença? Então você está acreditando naquele que gerou a doença. E sabe quem gerou a doença? Foi o próprio Satanás. Então isso não é falta de fé, isso é fé no Deus errado. Quando você não crê na promessa que Deus fez para você, você está acreditando no Deus errado. Porque você está acreditando em alguma coisa. Você está acreditando que a circunstância é maior do que Deus prometeu para você. Você está acreditando que a circunstância, o relatório, o diagnóstico, a doença, a escassez é maior do que o que Deus falou para você que você é, que você tem, que você pode. Então não é que você não está acreditando, é que você está acreditando no Deus errado. Aleluia! Então você ouve, você entende e você guarda no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Na hora que você precisar, você vai puxar do bom depósito, do HD, do teu coração, que é o teu espírito, e vai trazer a memória e vai renovar a sua mente. Isso vai estabelecer a renovação da tua mente. E vai te trazer esperança. E vai fazer com que a boa vontade do Senhor se estabeleça de maneira concreta na sua vida. Porque o Senhor falou que para você e para mim vivermos a boa, a perfeita e agradável vontade dele em nossas vidas, o que nós temos que fazer? Renovar a nossa mente. Renovai a vossa mente para que então vós possais experimentar, viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para vocês. Então, você escuta, entende, absorve, guarda no coração. Guardou no coração, você tem que fazer o quê? Aí você tem que alinhar o quê? Aquilo que você diz, porque está escrito. A boca fala daquilo que o coração está cheio.
Aleluia. Eu criei e por isso eu falei. Então esse é um princípio. Quando você fala aquilo que você crê, a palavra de Deus, você está acionando o princípio de trazer a existência pela fé, porque você creu e está dizendo as coisas que não são como se já fossem. Você aciona o poder criativo de Deus, porque para criar o mundo, a terra, o universo e tudo e todos que nela há, Deus deu um comando e Deus falou e Deus disse. Então, para que as coisas se materializem e entrem em execução e entrem em cumprimento, para que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida, tem a sua parte a ser feita. O Senhor prometeu e falou, mas você tem a obrigação, você tem o posicionamento de fazer essas promessas se cumprirem também. Você é agente ativo no cumprimento dessas promessas. Aqui está a resposta para você nessa noite. Sabe por que muitas promessas ainda não se cumpriram na tua vida? Porque você tem sido um agente passivo e não um agente ativo. E Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Deus não precisa da gente, mas sem a gente Ele não quer também. Essa foi a maneira que Deus instituiu para nós vivermos nessa terra, é pela fé. E nós precisamos interagir com essa fé. Nós precisamos ter uma fé operosa. A Bíblia diz, não seja ouvinte negligente, mas seja um operoso praticante. Eu estou te ensinando como praticar fé, meu irmão, como ser um praticante da fé. Então, se você creu e guardou essa palavra no seu coração, você tem que falar, você tem que declarar aquilo que você creu. Para fazer o quê? Para trazer a existência, para trazer a materialização, para trazer a conclusão da promessa que foi dita. Quando o Senhor prometeu, essas promessas já entraram em processo de cumprimento. Mas até que elas se materializem e se cumpram na sua vida, tem a sua parte e a minha parte a ser feita. E é pela fé, é mergulhado, como disse aqui a versão, a mensagem que Abraão fez. Ele não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, ele mergulhou na promessa e se fortaleceu. Eu estou te ensinando a mergulhar na promessa nessa noite, a se fortalecer, a se levantar como um valente, como um gigante nessa terra de fé que você é, e fazer essas promessas se cumprirem em sua vida. Porque está escrito que para todas essas promessas que o Senhor nos prometeu, nós já temos da parte dele sim, e portanto também o amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Acha esse versículo para mim, Dai, por favor. Em nome de Jesus. Então, recapitulando, você escuta, você entende, processa, renova a tua mente, guarda, quando precisar, traz aquilo que está guardado para renovar a mente, traz aquilo que está guardado para renovar a mente, traz aquilo que está guardado para renovar a mente, vai falando, vai declarando, vai falando, vai declarando. Então, eu dei o exemplo da doença, dei o exemplo da enfermidade. A enfermidade veio, você não vai ignorar o câncer veio, tá aí? Tá bom. O câncer, deixa eu falar para você, o nome que está acima de você, Jesus, já te venceu na cruz do Calvário, porque ele te aniquilou na cruz do Calvário e ele levou sobre ele você lá. Pelas pisaduras do meu Senhor Jesus, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou livre e liberto, e já nenhuma condenação mais há para mim, porque ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Aleluia! Pronto, você entendeu, você escutou, você entendeu isso, você guardou isso. Veio a enfermidade, você fez o quê? Você não ignorou a enfermidade. Você fez o quê? Você foi para cima dela e confrontou ela. Com o quê? Com a verdade e não com a circunstância. Você confrontou a doença com a verdade, que é a palavra do Senhor, que é a espada. E que tem poder para fazer divisão e separação entre alma e espírito. Essa palavra falada, a Bíblia diz que uma vez que você fala aquilo que você crê, você fica enredado com essa palavra. Então sabe o que acontece? Você joga essa palavra lá para o teu futuro. Ela vai lá, é como se fosse o Spider-Man, o Homem-Aranha, lançando a rede. Você lança a rede com essa palavra lá no mundo espiritual, lá na frente, certo? Essa palavra vai lá, pega a promessa do Senhor feito por ela e vai arrastando pro agora o cumprimento dela, porque ela te enreda. A Bíblia diz que você fica enredado com as palavras que você fala. Aleluia! E assim você começa a trazer à existência o cumprimento das promessas para a sua vida. Aleluia! E aí depois que você escutou, entendeu, guardou e falou, você tem que fazer o quê? Agir correspondentemente.
agir correspondentemente, crendo, mergulhar, isso é mergulhar nessa promessa, crendo, agindo de maneira correspondente com aquilo que você escutou, com aquilo que você entendeu, com aquilo que você creu e guardou, com aquilo que você falou. Ou seja, se você falou que você é sarado e é curado, porque o Senhor Jesus levou sobre si essa enfermidade na cruz do Calvário, e o nome acima de todo nome já aniquilou ela lá, que pelas pisaduras dele você é sarado, então você vai fazer o quê? Ainda que o sangue esteja na canela, que esteja doendo, que esteja apertando, que esteja não sei o quê, você vai se levantar por dentro, se renovando, porque a Bíblia diz que o Senhor vai suscitar força. O Senhor vai renovar suas forças, como ele falou aqui para Abraão, ele se fortaleceu nisso. Então, a Bíblia diz que o Senhor, ele é aquele que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O Senhor vai multiplicar as tuas forças e você vai acionar a graça do Senhor, que é a capacidade dele em nós, para nós produzirmos resultados acima da nossa capacidade. Graça, além de favor imerecido, é a própria capacidade de Deus em nós, para nós produzirmos resultados além das nossas forças. Então você vai acionar a graça e vai andar em graça e vai avançar em graça. E então você não vai se enfiar embaixo da cama num quarto escuro, colocar o cobertor na cabeça e falar, ó céus, ó vida, por que esse câncer veio sobre mim? Por que essa situação veio sobre mim? Por que essa escassez bateu na minha porta? Por que isso? Por que aquilo? Não, nada disso. Você vai se posicionar naquilo que o Senhor prometeu para você, naquilo que Ele falou a respeito de você, e você vai se levantar no seu homem interior e vai para cima. Por quê? O meu justo andará pela sua fé. O meu justo não vai ficar deitado e parado embaixo da cama, num quarto escuro, pela fé. Não, o meu justo andará pela sua fé. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém? O tempo já foi, já voou aqui, mais de 20 minutos. Aleluia! Glória a Deus! Me empolguei, irmão, mas receba essa palavra em nome de Jesus. Essa palavra como uma palavra rema, como uma palavra verdadeira e revelada para o seu coração nessa noite. Essa é a resposta profética de Deus para a sua vida nessa noite. É pela fé. Renove a sua mente, renove os seus pensamentos pela fé. Se posicione em fé, mergulhe nessas promessas, mergulhe nessas promessas, mergulhe nessas promessas. Aleluia! Fique à disposição de Deus. Se disponha para Ele, mergulhe nessas promessas, aleluia, e se fortaleça, receba em nome de Jesus, força, vigor, disposição, ânimo, para continuar a jornada. Essa é uma noite de renovo sobre a sua vida, essa é uma noite de libertação para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Suzana, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo para você nessa noite que Ele está renovando as tuas forças, Ele está renovando o seu ânimo, Ele está te dizendo, esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. O Senhor está trazendo a sua memória agora pelo seu Santo Espírito, a sua memória, aquilo que pode lhe dar esperança. O Senhor está trazendo pelo seu Santo Espírito a lembrança das promessas que Ele fez sobre a sua vida, e manda te dizer o Senhor nessa noite, que elas estão em processo de cumprimento, e que chegou o tempo de elas se cumprirem na sua vida, nos seus negócios. Eu vejo, Suzana, em nome de Jesus, o Senhor está me mostrando algo novo, um lugar novo para o seu negócio. O Senhor está me mostrando expansão. Enquanto eu estava olhando o seu nome aqui, o Senhor estava me mostrando paredes expandindo, paredes se expandindo. Eu via paredes de um lugar, de um lugar comercial, da sua empresa, se expandindo, se alargando. O Senhor falou, ouse crer, ouse crer. O Senhor está te liberando um comando nessa noite. Vai para cima. Procure um lugar novo, alargue as suas tendas, dê o passo pela fé, porque o Senhor está te fortalecendo. E se você ousar crer, assim como Abraão ousou crer, sem duvidar em seu coração, você verá até o mês de abril essa palavra se cumprir, em nome de Jesus. Se você ousar crer e der passos correspondentes com aquilo que você está crendo, você verá até o mês de abril essa palavra se cumprir. E em nome de Jesus, você anota a data aí e você vai vir aqui para dar esse testemunho, e nós vamos nos alegrar em nome de Jesus e dar glória a Deus. Amém? Aleluia, receba essa palavra em nome de Jesus.
Eu estou vendo alargar de tendas, alargar de tendas. O Senhor vai te dar uma estratégia e vai te dar uma nova linha de produto, o Senhor está te dizendo. O Senhor vai te dar uma nova linha de produto que vai fazer o seu faturamento aumentar muitas vezes e vai te dar uma margem de lucro maior, te diz o Senhor. O Senhor está te dando uma estratégia nova, o Senhor vai promover uma conexão e vai te dar uma nova linha de produto que você não estava cogitando trabalhar, mas virá através de uma conexão que o Senhor, porque eu vejo o Espírito Santo soprando o seu nome, eu vejo ouvidos e um sopro do Espírito. O Espírito Santo está me falando que ele está soprando o seu nome. O Espírito Santo está soprando o seu nome. E ele está soprando e vai, através desse sopro, ele vai estabelecer a conexão com uma pessoa que vai abrir uma oportunidade para você. E você terá uma nova linha de produtos no seu negócio que vai te trazer expansão e faturamento e lucratividade. Em nome de Jesus. Fique atenta. Ore em línguas e peça para o seu bom e fiel amigo Espírito Santo te ajudar nessa conexão, te dar sabedoria e te dar entendimento e discernimento dessa conexão. Em nome de Jesus. Amém? Receba. Eu quero escutar o teu testemunho aqui em nome de Jesus. Amém? Porque eu creio. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Se você crê, você dá um glória a Deus aí também, porque está escrito que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Nós estamos ligando aqui na terra, em concordância, esta palavra profética sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então está ligado no céu, e nós veremos ela se cumprir a seu tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Então recebam essa palavra gloriosa na vida de vocês nessa noite, sejam abençoados e abençoadas na prática dessa palavra, em nome de Jesus, e se fortaleçam nela, amém? Eu quero encerrar com vocês, aqui com o texto que Paulo falou ao seu filho Timóteo. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo falou ao seu filho Timóteo, lá em... Glória a Deus, deixa eu pegar essa palavra aqui. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Paulo falou ao seu filho Timóteo em 1 Timóteo, cadê? Peraí. Deixa eu pegar essa palavra aqui. Aleluia, aleluia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Quero finalizar com essa palavra para o seu coração. Tome posse dela em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu vou ler numa tradução, você acompanha aí, guarde essa palavra. E eu vou ler numa versão que é uma versão em inglês, que chama TPT. Provavelmente você não vai ter aí no seu aplicativo. Depois qualquer coisa você procura no Google, mas marque a referência aí. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então Timóteo, e essa palavra para você eu estou lendo para mim. Então Hermínio, lê aí para você. Então Dai, então Cássia, então Renato, então Suzana, aleluia. Então Janine, então Patrícia, então Heloísa, aleluia. Então Daniel, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então Leide, então Dai, coloque seu nome aí. Esse é um comando de Deus para você nessa noite. Então, bota seu nome aí. Meu filho ou minha filha, estou confiando a você esta responsabilidade nessa noite. De acordo com as primeiras profecias que foram ditas sobre a sua vida, e agora estão em processo de cumprimento nesta grande obra de ministério, para que você mantenha-se com estas profecias faladas sobre você. Com esse encorajamento,
use suas profecias como armas ao travar uma guerra espiritual pela fé e com a consciência limpa. Pois há muitos que rejeitam essas virtudes e agora estão destituídos da verdadeira fé. O Senhor está dando para nós uma chave preciosa para fecharmos essa live nessa noite. Uma chave preciosa de nós mantermos a nossa fé e travarmos a guerra da fé e gerarmos encorajamento para nossas vidas através de declararmos as profecias, as promessas que o Senhor falou a nosso respeito. Mantenha-se firme nessa grande obra que você está fazendo, nesse processo, falando as profecias que foram faladas a seu respeito, fazendo com que isso traga encorajamento e use essas profecias como armas ao travar uma guerra espiritual pela fé, com a consciência limpa. Então, qual é a circunstância que está te cercando nesse momento, em alguma área da sua vida? Adversa ou contrária àquilo que a profecia e a promessa foi feita para você. Você vai pegar essa profecia, essa promessa e vai usá-la como arma e vai confrontar essa situação e vai falar para ela, está escrito. E com isso você será encorajado e você manterá sua fé viva e ativa e verá se cumprir cada uma das promessas e profecias para a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia! 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 Então feche seus olhos agora onde você estiver no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, eu apregoei as boas novas do teu evangelho, que é a tua palavra. E como boa semente preciosa, Senhor, eu declaro que ela foi semeada em terreno fértil, que são os corações dos meus irmãos. E que essa palavra ela frutificará e dará frutos multiplicadas vezes, que não só sustentará a vida dos meus irmãos, mas como também há muitos que se achegarem a eles e se conectarem com eles na caminhada. Em nome de Jesus eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor, através dessa palavra, trouxe renovo, trouxe fortalecimento, trouxe encorajamento, trouxe equipamento necessário para que nós avancemos a partir de agora, Senhor, a partir deste tempo, deste momento chamado agora, a partir desta live, na nossa caminhada, de maneira convicta, assim como o Senhor usou nesse texto falando de Abraão, Paulo falando de Abraão lá em Romanos, de maneira mergulhada, de maneira ativa, com a nossa fé, Senhor, para a frente das coisas que estão em processo de cumprimento, para a frente das coisas, das promessas e profecias que estão em processo de cumprimento, mergulhando com toda a nossa fé nelas, trazendo a existência a elas, Senhor, para nosso agora, porque é o tempo de o Senhor cumprir todas essas promessas e profecias em nossas vidas, porque nós estamos andando embaixo dessa nuvem de glória, e o Senhor está trazendo as antecipações do cumprimento dessas promessas e profecias para nossas vidas. Eu apresento, Senhor, diante de Ti, a vida de cada um dos meus irmãos, a cada súplica, a cada oração, a cada petição e cada clamor, Senhor, que tem colocado diante de Ti. E sob esta palavra eu entrego a vida deles, confiando e crendo que o Senhor, que é aquele que começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoar até o fim. Em nome de Jesus, Senhor, sê com eles a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz, não somente agora, mas para todo sempre. Assim, Senhor, eu envio os Teus para uma continuidade de noite, para o início de dia amanhã, se assim o Senhor permitir. Senhor, avançando, prosperando, conquistando, vencendo em tudo pela fé e trazendo à existência o cumprimento dessas promessas e profecias. E eu declaro que os seus filhos verão se cumprirem a partir de agora e se alegrarão e testemunharão a muitos, porque isso redundará para a honra e para a glória do seu nome. Assim eu oro e já te agradeço pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia!